o deputado Evair de Mello, deputado que está nos atendendo direto lá da Câmara dos Deputados. Então, deixa eu começar dando uma saudação aqui para o deputado e agradecendo em primeiro lugar, viu, deputado Evair, pela presença aqui conosco. Boa noite. A gente não está te ouvindo, deputado. Será que está aberto o som aí? A gente não está conseguindo ouvir o senhor. Opa, eu estava fechado aqui. Meu boa noite. Agora sim. Alegria poder estar com vocês. Acompanho o trabalho que vocês realizam. Tenho uma admiração muito grande pela forma transparente, objetiva e muito clara que tratam dos temas. E, naturalmente, poder participar e dividir com vocês, né, esse momento aqui enriquece o nosso mandato. Eu espero, naturalmente, o nosso modesto conhecimento dar uma contribuição de conteúdo, de pautas que vão ser tratadas por aqui. Obrigado mesmo. Imagina, e faltou falar aqui no começo, ó, curta a transmissão, hein? Você que está aí nos assistindo, curta sempre o vídeo ao vivo, depois os vídeos que a gente posta mais tarde aqui no canal, curta sempre, aperte o like e se ainda não estiver inscrito, dá uma olhada aí, inscreva-se aqui no canal, tá bom? E compartilhe o vídeo também para alguém que ainda não conhece o programa, manda aí o link do Bradock. Constar, tudo bem por aí? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, meu amigo Augusto. Muito bom tê-lo aqui. Primeira vez comigo, pelo menos. Acho que é a primeira vez no programa, não sei. Comigo, a primeira vez. Muito bom. Deputado, seja muito bem-vindo, ainda mais num dia de vitória para quem defende o país, né? Grande dia, como diriam. Vamos nessa. E aí, Augusto, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, em primeiro lugar, pela presença, por ter aceito aqui o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Bom ter você por aqui. Augusto Pacheco, do canal Hipócritas, ele mesmo. Fala, Augusto. 52 quilos a menos, é isso aí. Tem gente que vai olhar assim, como assim? Quem é esse novo Augusto Pacheco do canal Hipócritas? Bom, é só aquele cara bem gordinho, mas obrigado pelo convite. Obrigado por vocês estarem fazendo esse trabalho maravilhoso. Agora de volta à internet, de volta aqui para vocês, e quero estar mais vezes aqui no Bradock, primeiras de muitas vezes. É a primeira vez aqui, primeira vez que consta também. Deputado, mais uma vez, reitero que o Constantino falou, parabéns por tudo isso que nós tivemos hoje, que foi uma vitória muito grande, vamos comentar sobre ela daqui a pouco. Fábio Barroso já está chegando, está terminando de compor aqui a nossa bancada de hoje. A Fabi foi a noiva hoje, né? A noiva tem que chegar por último, com suspense. Tá aí, prontinha. Tudo bem, Fabi? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Vitor. Boa noite, Constantino. Boa noite, deputado. E boa noite, Augusto. Eu não te reconheço, Augusto. Realmente você emagreceu demais. Estou falando de aparência. Mas de amizade, de gente boa, eu tenho certeza que você continua o mesmo. É realmente um prazer tê-lo conosco aqui. Eu fico muito feliz mesmo. Gente, se vocês não acompanham o trabalho dos hipócritas, hoje é o dia, tá? E vou aproveitar só essa fala inicial aqui, Vitor, com a sua licença, pessoal da Bradock aqui, para curtir, compartilhar, comentar, colocar no grupo da família. E hoje, especialmente, eu quero mandar um beijo para minha irmã, que se chama Fabiola, é aniversário dela, e eu não pude estar com ela. Então, Fabiola, eu amo você, feliz aniversário, que Deus te abençoe infinitamente, tá bom? Agora, dada a licença, vamos lá para as coisas mais difíceis, mas hoje é um dia realmente que tivemos algumas vitórias aí, então, bem-vindo, deputado, será um dia importante para a gente poder dizer um pouco mais sobre o Brasil. É isso aí. E parabéns, Fabiola. Feliz aniversário, que seja um grande ano aí. Olha só, como os companheiros já disseram, foi um dia importante na Câmara dos Deputados. Hoje houve a sessão de análise de vetos presidenciais. E aí foram analisados os vetos do presidente Lula e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, alguns que ainda estavam pendentes de avaliação. E aí, entre esses vetos analisados, dois que chamam muito a atenção. E nos dois casos, houve vitórias da oposição contra o governo Lula. No primeiro caso, um veto do ex-presidente Bolsonaro em relação à Lei de Segurança Nacional. O veto do presidente Bolsonaro excluía a possibilidade de tipificação do crime de fake news. Então havia uma tentativa de se embutir, através dessa derrubada do veto, a lei das fake news, mas isso não aconteceu. A oposição conseguiu manter o veto do ex-presidente Bolsonaro. E o outro caso que chamou muito a atenção, entre vários vetos, né, estou citando só dois aqui de mais destaque, mais repercussão, o caso das saidinhas temporárias de presos. Lula tinha vetado, mas a oposição, nesse caso, conseguiu derrubar o veto do presidente. Então, o Brasil passa a proibir as saídas temporárias de presidiários. Deputado Evair, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre como foi essa mobilização, como se construíram essas vitórias do governo, da oposição, aliás, sobre o governo Lula nessa sessão de hoje do Congresso, deputado. Olha, eu acho que tem que ser observado o placar dessa votação e, naturalmente, esse resultado como um gesto realmente que
tem esperança no país. Essa é a minha primeira mensagem. Naturalmente, o histórico dos governos do PT, né, que o PT foi associado, que eram os governos da cooptação. E nós já alertávamos desde o início dessa legislatura que o governo não tinha uma base sólida aqui na Câmara e no Senado, e não teria essa base sólida. Em algum momento, pareceu até que o governo ia respirar, porque é normal, né, nessa arrumação aí do caminhão, da carga do caminhão, há uma boa vontade. E claro, essa boa vontade ela é alimentada ou não, tendo essa expectativa do governo honrar seus compromissos. Mas desde as ações do governo, e eu quero destacar pela questão... Depois eu vou chegar especificamente nesse resultado do tema, de uma forma bem sucinta aqui, mas só poderia explicar que a grande armadilha que o governo perdeu a credibilidade foi quando grande parte dos parlamentares apostaram naquele texto do arcabouço fiscal, onde o governo fazia um gesto, dava uma direção que teria uma responsabilidade fiscal. Se o governo tivesse mantido lá o teto de gasto ou o arcabouço fiscal honrado o que prometeu, com certeza ele teria ganhado credibilidade. E os parlamentares, vou dizer assim, talvez teriam, muitos deles, não é o meu caso, mas muitos deles, teriam um gesto de confiança ao governo e acompanhando dessas pautas. Mas o governo se perdeu completamente no tema fiscal, isso está exposto. Eu digo que acabou aquela boa vontade da turma que, às vezes, tinha dúvida se ia com o governo ou não, eu sempre achei que tinha lá uma janelazinha de oportunidade, então o arcabouço, e quando o governo tem essa irresponsabilidade fiscal, naturalmente ele sepulta aquilo que foi o sacrifício, e aí a coisa realmente começa a ser o mundo real. Essa derrota do governo hoje, tanto da saidinha quanto da fake news, esse é o mundo real. É o governo que não tem uma base sólida aqui na casa, o governo que não consegue governabilidade, porque não é um governo cumpridor, não só do que promete, mas naturalmente é um governo que não traz nenhuma perspectiva de futuro, e nós já anunciávamos no passado, aquela base do governo que ela é gelatinosa, ela desmanchou de vez. E aí, quando enfrenta temas polêmicos, mas eu quero trazer uma observação extremamente importante, que é a participação da sociedade civil. Isso é extremamente importante. A nossa decisão aqui na casa, ela precisa de ter uma proteção civil, porque se nós não temos proteção civil, o governo usa a máquina pública para massacrar os deputados. E tanto nessa questão da saidinha como da fake news, a sociedade civil participou, a sociedade cobrou, as redes sociais nos deram liberdade dessa atuação, por isso que é extremamente importante, e com certeza, com essa ampla apoio da sociedade civil e com essa base gelatinosa do governo, e nós, aí sim, a oposição ela às vezes numericamente é menor, mas ela é organizada, ela é orgânica, ela é concisa, ela é convicta dos seus valores. Nós emplacamos na sessão do Congresso hoje duas importantes derrotas com o governo, que é mais sagrado para ele, que são questões ideológicas. Naturalmente, o governo está nem aí para as contas públicas do governo, a questão de reforma administrativa, reforma tributária, o governo está empurrando com a barriga, ou seja, da parte fiscal e administrativa, o governo não tem nenhuma responsabilidade. Mas essas pautas ideológicas são muito caras para o governo. Então, essas duas derrotas hoje, vamos dizer assim, se fosse uma luta de boxe aí, uma luta aí, aquela pancada no fígado, que o governo está de joelho, está de cócoras, sem nenhuma força para levantar, porque realmente foram duas derrotas que vai na ideologia, daquelas coisas que eles acreditam e que eles pautam. Eu digo que é uma vitória das ruas, uma vitória da mobilização social e, naturalmente, uma vitória das redes sociais, que estiveram sempre com a gente, usando permitir esse diálogo direto com a sociedade. As saidinhas, o governo é muito caro para o governo, disse isso, e a fake news também, e, portanto, guarda esse dia como um dia histórico e importante, que, no meu caso, eu acho que, considerando assim, é a confirmação dessa base do governo que não tem nenhuma sustentação, nem os argumentos dele, mas eles ficam de pé. Quero parabenizar aqui a sociedade e os parlamentares que nos acompanharam nessa orientação da oposição, e nós derrotamos aí as saidinhas e o fake news, assim popularmente conhecido. Fala, Constantino. É um dia histórico, grande dia, sem dúvida, né? Veja, o resumo é o seguinte, né? Sem recurso público para MST,
para aborto e para ideologia de gênero, sem saidinha de marginal e sem prisão por fake news decidida por um tribunal da verdade composto só por mentirosos. Esse é o resumo, né? Quem está triste hoje são todos os censores autoritários, são os bandidos, claro, são os abortistas e são os homens que acham que são mulheres ou vice-versa, né? E querem levar isso para as crianças como se fosse algo natural, normal e biologia não existisse. Então, dá para ver a reação da esquerda, né, Brown? Que estão em polvorosa, dizendo que existem 317 deputados a favor das fake news. Isso é o monopólio da virtude, né? Assim, se você é a favor do instrumento que eu defendo para fazer um negócio? Não, eu sou contra. Ah, então você é a favor do negócio, né? Não, eu sou contra criar um tribunal da verdade composto por mentirosos autoritários, que querem calar as verdades incômodas e não as mentiras. Prisão de até 5 anos, né? Punição de reclusão por disparar fatos conhecidamente inverídicos em massa. Quem é que vai definir isso? O Barroso? Aquele que disse que Cesare Battisti era inocente? Ou aquele que disse que o João de Deus tinha um problema, um poder transcendente? Ou aquele que disse que as urnas eletrônicas eram invioláveis? Eu não quero deixar ele, junto com o Felipe Neto, decidirem o que é verdade ou mentira, né? Então é óbvio que os 317 deputados foram contra o arbítrio, o poder exagerado, a criação de um crime de opinião inexistente no país, né? E isso, além de tudo, os mentirosos querem definir o que é verdade, é disso que se trata, e o Congresso deu um retumbante não a essa pretensão censória. Mas, além dessa questão do mérito, digamos assim, tem, obviamente, a análise que o deputado já fez, e eu também concordo, de que isso expõe uma fragilidade grande do governo, né? Mesmo com todas as emendas recordes, com o PIX, né? Tentando aí comprar voto no varejo e no atacado, né? Que é o que faz o PT desde sempre, mesmo assim há claramente um desgaste. Existe aí uma perda da base que sempre foi frágil de apoio, a ponto de sofrerem derrotas importantes e contundentes no mesmo dia, né? Então é um recado muito claro do Centrão, sem o qual nada anda no Congresso, claro, é um recado muito claro de que eles não estão casados com esse governo que tem, obviamente, um projeto apenas de poder e não de nação. E aquilo que é projeto mais ideológico, como colocou também o deputado, é muito contrário ao que pensa a população, ou seja, vai à contramão do que quer o povo brasileiro. Existe uma dissociação muito clara entre essa casta esquerdista radical e o que quer o seu José, a Dona Maria, os trabalhadores do Brasil, né? É um recado muito claro de que essa pauta ideológica não vai ficar avançando aqui impunemente, né? Vamos começar a colocar um freio e que, claro, a questão econômica que pesa para muitos já está claro que está degringolando. É um governo que só pensa em gastar, gastar, gastar e tentar aumentar a arrecadação por aumento de impostos, o que nem sempre acontece, porque tem a curva Laffer que o Paulo Guedes ensinou para o Bolsonaro, mas que o Lula não aprendeu porque não tem ninguém no PT para ensinar, né? Não vai ser o Haddad que vai dizer o que é curva Laffer. Então, é uma derrota importante para o PT, para o desgoverno que temos hoje destruindo o Brasil. Eu espero, Brown, que seja a primeira de muitas derrotas e que seja, assim, um sintoma de que o gato subiu no telhado, né? O PT tem que ficar atento, porque o seu projeto de transformar o Brasil em Venezuela não vai vingar sem reação, não. E quem sabe a gente possa começar a falar já em impeachment do Lula. Por que não? Agora, Fabi, no caso das saidinhas, parece que a solução foi definitiva, né? Parece que chegou a um ponto de não retorno, o veto dele foi derrubado e parece que não tem muita escapatória. Mas no caso das fake news, eu lembro que, por exemplo, no momento em que foi arquivada a análise daquele projeto do Orlando Silva, da lei das fake news, muita gente falou, olha, preciso ter cautela, porque foi arquivado agora, mas não significa que o debate esteja enterrado, que o assunto saiu de pauta para sempre. Prova disso é que a gente está aqui de volta, mais de um ano depois, falando sobre isso, sobre novas tentativas de manobras para fazer com que essa lei seja emplacada. Você acha que, de fato, foi, no caso de hoje, Fabi, uma vitória temporária ou ela é definitiva? Como é que você analisa?
Bom, a vitória do Congresso Nacional está consumada. Isso politicamente tem seu peso. Inclusive, acabei de ver uma publicação do Nicolas que até fiquei entusiasmado. Ele falou, gostaria até de saber aí como seria a votação de um impeachment do Lula, né? Então, realmente, foi tão avassaladora a diferença que isso é bastante simbólico. Agora, em relação à pauta fake news e essa tentativa, né, de tentar cercear os nossos direitos individuais fundamentais, ela não para, mesmo porque existe em vigência aquela portaria do TSE que foi feita entre o primeiro e o segundo turno e agora foi votada já pelo plenário do TSE e está vigorando, o que significa que o TSE tem livre arbítrio, né, para decidir assim de pronto a retirada de conteúdo com aquelas 2 horas, aquelas multas pesadas. Isso não deixa de ser uma parte do próprio PL lá da censura que a gente lutou tanto contra. Tem o PL da Globo, que também vive saindo, entrando. Tudo isso tem. E existem várias outras tentativas. Esse é o grande problema. É que foi desmembrado nessa tentativa e o que não é via Congresso Nacional, infelizmente, está vindo através do Judiciário. A gente tem aquele conselho, o CIED lá, que é gerido pelo Alexandre de Moraes, ao meu ver, é completamente inconstitucional. Inclusive, um dos vetos que foi mantido hoje, graças ao bom trabalho dos deputados, a pressão de todo cidadão e Deus, porque acho que ele estava olhando de perto para nós, também vai manter isso mais distante da nossa realidade. Então, tinha muitas coisas importantes hoje em relação a esses vetos que o presidente Bolsonaro tinha feito na lei que instituiu, então, o artigo 359 no Código Penal. A gente precisa lembrar aqui que a realidade está sendo dura nesse sentido, porque foi abolida a Lei de Segurança Nacional, entrou o artigo 359 lá dos crimes contra a soberania nacional direto no Código Penal, e esses crimes, está estipulado lá, a interpretação deles, como é um crime novo, né, foi colocado recentemente, é justamente aquela interpretação bizarra que Alexandre de Moraes fez e os ministros acompanharam, principalmente aí nos presos de 8 de janeiro, dá para a gente ver muito bem. Para mim é crime impossível, não porque é crime impossível porque não está configurado, você não consegue fazer golpes sem armas, né? Para mim é crime de vandalismo, então seria outro tipo penal. Mas a vontade, a sanha autoritária, eu vi os deputados da esquerda, principalmente do PT, fazendo, né, as suas sustentações ali no plenário, dá vergonha, porque eles falavam com aquela falsa narrativa de que, nossa, nós temos que combater mentiras, a gente precisa controlar. Então, demonstra isso, né, que esse peso autoritário da esquerda, principalmente do PT, tenta ainda se disfarçar. E nas pautas impopulares, porque essa coisa de tentar cercear direitos de rede social, por exemplo, é bastante impopular. Eles tentaram dar uma passada de pano. E da saidinha foi igual. Eu vi os discursos ali e falavam, não, olha só, o presidente Lula não abriu mão assim totalmente. A saidinha está um pouco fechada. Não era verdade, né? Então, foi preciso mesmo tomar essas atitudes. E olha, tanta coisa que está aí para votação, os deputados estão trabalhando muito porque o Lira quer entregar, que eu não sei, por exemplo, se está em andamento, se foi a taxação lá da importação de até $50, né? Que o Lira queria porque queria colocar hoje na pauta. Então, não sei, aí o deputado pode até nos responder, mas a gente fica sempre com um olho no peixe e outro no gato, né? Hoje em dia o gato é Rio Grande do Sul, mas o peixe é lá a Brasília, porque se a gente não ficar de olho ali, não para, né? E a gente sabe que as pautas da esquerda, elas são violentíssimas e acabam tirando nossos direitos. E também é importante essa vitória em relação ao que o Constantino também colocou, e nós falamos repetidas vezes aqui também, mas que dá essa autonomia para não tirar verba e colocar nas pautas ideológicas, porque a esquerda não tem problema nenhum de discutir ideologia. Isso é complicado quando vem de nós, né? Aí eles não querem. Só que as nossas ideologias batem com muito, né, com o que o brasileiro de verdade pensa. O brasileiro comum quase não apoia as pautas identitárias e daquela agenda woke. E você, Augusto, como é que analisa esse cenário todo e essa vitória acachapante, acho que dá para dizer, né? Uma vitória esmagadora da oposição hoje contra o governo na sessão do Congresso. Augusto?
Segundo até o próprio Twitter do Leandro Russo, ele botou lá, né? Vitória acachapante, realmente uma vitória acachapante. E o que me chama a atenção eu fiquei um ano praticamente aí parado sem estar na internet, sem pesquisar tanto, mas sempre acompanhando de longe o que estava acontecendo, né? E depois que a gente vê toda essa última ação em forçar justamente a liberdade de expressão com a ação do Elon Musk ou etc., a gente vê realmente o resultado da pressão que o povo teve, a internet teve em cima de uma vitória como essa, né? Como foram várias vitórias hoje, né? Então é muito importante relatar que o povo ainda tem essa força, ainda tem esse poder, porque cobrou, porque esteve na internet justamente pedindo, porque se não for essa liberdade de expressão, daqui para frente a gente não consegue falar mais nada, nem se expressar de maneira alguma. E como que a gente vai conseguir qualquer tipo de pauta que rege aquilo que a gente pensa, o nosso entendimento como conservadorismo, direita, sendo que a gente não pode nem falar. E a gente vê, por mais como a Fabi falou também, a gente sabe que ainda tem muitas outras coisas que podem nos calar, como essas multas pelo TSE, STF, ou seja, tudo aquilo que pode ainda vir sobre cada um de nós, mas a gente vê a ação da Câmara de Deputados junto com a população, forçando justamente essa vitória. E eu trago até uma informação interessante, porque uma das coisas que eu vi muita gente falando, perguntando, porque é o que todo mundo quer saber, quem votou contra, quem foi que votou pela favor da censura, quem votou, e obviamente a gente vê aqui um nivelamento muito alto entre os partidos que estão contra o governo atual, né, como o PT, que votou majoritariamente a favor da fake news, né, da censura, né, e a gente vê lá o PL, por exemplo, né, que seria o partido do presidente, né, Bolsonaro, onde teve um voto apenas que foi a favor da censura, e esse voto até intrigante, assim, claro que a gente já vê várias matérias, já veio acontecer, mas é intrigante e certamente um pouco alarmante, assim, né, pra gente ver, olha só, como funcionam as coisas, que é do Júnior Lourenço, né, que ele é deputado, né, e ele tem aí o seu, como é que eu vou dizer, o seu histórico, né, e um desses históricos é de apoiar Flávio Dino, na época lá, onde para entrada no STF, então ele apoiou o Flávio Dino, e olha só que curioso, ele é um dos deputados que tem a maior quantidade de faltas na Câmara de Deputados. Então, olha só. Então a gente vê assim, né, que o governo ele tem perdido força e aqueles que ainda estão ali, né, ajudando o governo que de certa forma não dá para se dizer que seria do nosso lado, mas se mostrando cada vez mais, né, e a gente consegue ver e separar o joio do trigo e ainda ver que tem muitas pessoas lá que estão a favor do povo brasileiro. Agora, além disso, dessas vitórias da oposição nessa sessão da análise dos vetos, tem uma outra notícia que eu queria dividir aqui com você que está nos acompanhando, que é o seguinte: o deputado Evair, que está aqui com a gente na bancada hoje, foi eleito novo presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. O deputado Evair vai substituir o deputado Vicentinho Júnior, que se afastou do cargo semana passada para assumir uma secretaria no governo de Tocantins. Vai ser o secretário extraordinário de Ações Estratégicas de Tocantins. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente, deputado. E será que também essa eleição do senhor é um sintoma disso que os companheiros falavam aqui, desse mau momento do governo politicamente, dessas dificuldades todas que está tendo o governo, por o senhor ser um dos principais nomes da oposição, foi uma voz que deu trabalho para o governo na CPI do MST, dá para a gente interpretar essa eleição do senhor agora também como uma outra derrota do governo nessa crise que eles estão enfrentando, deputado? Olha, eu tenho certeza e convicção disso, tendo em vista que tinha uma expectativa, inclusive, que eu presidisse a comissão desde o início da legislatura, a partir de abril, naturalmente, quando começaram os trabalhos. E a minha eleição de hoje, ela é simbólica, importante, e é um duro golpe, sim, no governo, é uma vitória importante da oposição. Primeiro que eu me somo agora aí ao deputado Nicolas na educação, ao coronel Fraga na segurança pública, a Carol de Tone na CCJ, e com certeza, e aí ao deputado também, ao Silas Câmaras, a comunicação, a outros parlamentares da oposição, a oposição que parecia numericamente inferior, mas mesmo nós que somos de oposição, eu sou o segundo deputado que mais voto contra o governo no plenário da Câmara dos Deputados, pegar o histórico de 2023,
Sou o segundo deputado que mais faço postagem em redes sociais, criticando o posicionamento contra o governo. Vice-líder da oposição, sabe da minha dureza no enfrentamento com o governo, que não faço nenhum tipo de diálogo com o governo. O governo conseguiu trabalhar para que eu não chegasse no início da legislatura, mas por uma combinação de fatores, por indicação do nosso partido, que é um gesto extremamente importante, a definição da liderança. Ela vai naturalmente pelo líder do partido, mas é claro que o nosso líder, Luizinho, teve esse entendimento com o deputado Arthur Lira, com o senador Ciro Nogueira, que validaram para que nessa vacância do cargo pudesse ser alçado na presidência da Comissão de Agricultura, uma comissão que faz enfrentamento de temas do rural brasileiro, principalmente a questão de segurança jurídica do campo, a demarcação de novas terras indígenas. Eu tenho uma posição muito crítica, naturalmente, na política do governo, e tem uma coisa que é simbólica, ou seja, o PT não foi votar, sabia que ia ser derrotado, e foi uma derrota, uma vitória por unanimidade, né? Os deputados do PT não se apresentaram, o que mostra que não teve acordo, não teve diálogo. Nós aceitamos fazer o enfrentamento e não se apresentaram para poder votar, porque era uma minoria e nem conseguiriam mobilizar a base para apresentar uma candidatura alternativa. E, naturalmente, essa minha chegada lá, como eu disse, eu me somo a esses outros parlamentares, nós vamos pautar pelos princípios, por nossos valores, né? E com toda certeza, eu, então, fui vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, sou vice-líder da oposição. Com certeza, essa minha chegada à Comissão de Agricultura, que é tão importante, até para algumas pautas ideológicas do governo, com certeza fica registrado aí numa derrota também importante do governo, que não teve nenhuma capacidade. Eu sei que até ontem à noite trabalharam, mas não tiveram condição de se mobilizar e apresentar voto. Então, pode ter certeza que eu sou uma voz da oposição, presidindo uma comissão importante aqui na casa. O presidente da comissão, ele segue o regimento, mas as pautas passam pela gente, e naturalmente nós vamos exercer o nosso trabalho de oposição consciente e responsável para proteger a galinha de ovos do Brasil, que naturalmente é a agricultura independente, se é pequeno, médio ou grande. Continua, sua pergunta para o deputado Evair. Deputado, parabéns, né, pela oposição, e eu queria perguntar sobre... Eu vi outro dia na Gazeta do Povo uma entrevista, está tendo um evento, tinha um representante alemão, né, dos ruralistas europeus, dizendo que não dá para competir com o Brasil. E ele mencionava, acima de tudo, o tamanho das propriedades médias e, obviamente, as vantagens competitivas que temos, né, de clima, solo e por aí vai. Mas a gente sabe que, no Brasil, nós temos aqueles que são inimigos, não só da questão da segurança jurídica, defendendo o MST, coisa e tal, como certas ONGs que adoram demonizar a agricultura nacional, como se ela fosse o grande vilão, né, dessa questão toda ambiental e por aí vai. Como é que o senhor espera lidar com isso, né, uma vez que vem recurso de fora, recurso pesado de gente que tem interesse, justamente como esse ruralista alemão, né, em enfraquecer a nossa agricultura por ela ser tão competitiva? Como é que o senhor acha que dá para enfrentar isso daqui para frente? Rodrigo, o Brasil decidiu a ser grande no agro, na verdade, a partir dos anos 70, mas se consolida a partir dos anos 80. E exatamente nesse período dos anos 80, que também começa esse movimento ideológico, inspirado aí nos movimentos revolucionários da América Central, né, das Farc colombianas. É o mesmo período, Hamas, se você pegar, tem o mesmo movimento ideológico. E, na verdade, esses movimentos, tanto da América Central quanto do Oriente Médio, até movimentos mais extremistas, radicais de esquerda da Europa, sempre tiveram essa ideologia marxista do atraso, que é essa jogar praga no setor produtivo, né? Jogar praga no capitalismo, jogar praga no livre mercado, porque assim as pessoas bem-sucedidas no capitalismo, eles têm a sua liberdade e vão tocar a sua vida, não fica dependente do Estado. E, naturalmente, isso incomoda, porque o cidadão que tem a sua independência financeira, e nós a defendemos na liberdade total, ele pode tocar a sua vida. Então, jogar essa praga no setor produtivo, especialmente no agro brasileiro, vem ali nos anos 80, quando, inclusive, surge o MST, que tem esse mesmo modelo, Hamas, as Farc, o movimento revolucionário de Nicarágua, da América Central, tanto que o líder desse povo aqui no Brasil é Che Guevara, é Fidel Castro, né? A gente sabe o que esse povo pensa e como age.
Se você pegar o ano de 85, é emblemático. O ano de 85 é um terrorismo biológico, porque o cacau vivia um grande momento econômico brasileiro, o cacau se consolidou no sul da Bahia como uma atividade econômica importante, e isso empoderou naturalmente os proprietários de terra, empoderou o agronegócio sul-baiano do cacau. E o que o PT faz, isso está comprovado em documentos e laudo, faz um terrorismo biológico, onde eles trazem a vassoura de bruxa e destrói a lavoura cacaueira para tirar, na verdade, essa pujança econômica e política que os produtores tinham. Esse modelo é o modelo que a esquerda usa. E ele é alimentado por quem? Você disse muito bem. Essas ONGs europeias, ou até ONGs americanas, que veem o Brasil como um monstro. Mas é preciso dizer para ele que em breve, e no futuro muito breve, não há nenhum prato de comida do planeta que não vai ter ali minimamente um tempero brasileiro. Ou uma carne brasileira, ou uma soja brasileira, ou um milho brasileiro, uma proteína brasileira. O Brasil está se preparando para 1 bilhão de pessoas na totalidade, mas nós hoje aprendemos a fazer isso com muita maestria, investimos numa coisa extremamente importante, destacar aqui, que foi a decisão do chamado governo militar, que nós temos que enaltecer, que é os nossos 2 orgulhos brasileiros, que é a Embrapa e a Embraer. O Brasil que deu certo, o Brasil que apostou na liberdade, na ciência, na tecnologia e na inovação. Então, você tem desde um grão de soja, que tem mais tecnologia embutida, inclusive, do que os nossos smartphones, até os nossos aviões aí que a Embraer faz. Esse poderio, o mundo tem medo disso, porque pelo nosso tamanho territorial, pela nossa... Nós estamos esse ano comemorando 150 anos da imigração italiana no Brasil. Vieram o momento migratório. 200 anos da imigração alemã, que se soma aí aos asiáticos, aos afrodescendentes, e tantas outras etnias e origens que vinham ocupar esse território. Esse jeito brasileiro de ser permitiu que nós olhássemos por esse país continental, do extremo norte ao extremo sul, e aprendemos a fazer uma coisa, vou dizer aqui, sagrada, que é a agricultura. Ninguém tem a nossa competência. E a nossa competência, ela assusta o mundo por quê? Às vezes passa desapercebido, mas o grande exército nosso, às vezes, não é só a produtividade, não é só a qualidade. Nós aprendemos a administrar e a conviver com pragas e doenças, com fungos, com bactérias a céu aberto. Isso permitiu, inclusive, enfrentar a soja, o feijão, a pecuária, a nossa avicultura, a nossa bovinocultura, o nosso pescado, a nossa fruticultura. O nosso domínio desse ambiente climático faz do Brasil realmente esse país importante. Isso incomoda os alemães, incomoda os franceses, que ficaram lá sentados em cima de ideologias do atraso. E, é claro, eu estive no parlamento alemão já em algumas oportunidades. Então, essa coisa que a Europa, não, lá é também dividido, lá tem os ruralistas, lá tem a frente da produção agropecuária, lá tem a turma que pensa na produtividade, na liberdade econômica. Então, não são todos os alemães, não são todos os franceses, não são todos, naturalmente, os holandeses. E esse agro brasileiro, quando você olha para esse mercado global, realmente vocês precisam de respeitar, que nós aprendemos a fazer isso. Mas aí os movimentos ideológicos querem criar o MST, querem fazer esse terrorismo biológico, querem criar esses impedimentos, porque naturalmente o agro se empoderou. Né? E os 4 anos do governo Jair Bolsonaro, liderado o setor do agro pela ministra Tereza Cristina, só precisamos de 4 anos. 4 anos que nos deu oxigênio para respirar, o agro deu resposta mesmo em tempos de pandemia. Isso incomoda naturalmente quem é contra essa liberdade econômica, essa liberdade de produtividade do setor brasileiro. Aí essas ONGs internacionais ficam aí agarradas em mentes retrógradas, como dessa fugitiva do Acre, que é a Marina Silva. Ela fugiu para São Paulo, porque nem o seu povo a aceita mais. Né? Esse debate atrasado do povo da Amazonas, você vê lá o nosso estado de Roraima, os nossos Yanomamis morrendo de fome, e o governo do PT lá alimentando, por exemplo. Nós podíamos estar produzindo arroz lá na Raposa Serra do Sol. Quem ganhou em suspender a produção de arroz lá na Serra do Sol? Esse movimento ideológico que quer um Brasil pobre, quer um país dependente de governos, não quer um país que se emancipa. Então, o Brasil deu essa resposta. 4 anos de Bolsonaro mostrou a pujança, mostrou a força, mostrou a nossa capacidade de reação, o nosso diálogo internacional, e hoje, eu volto a dizer, no futuro breve, não há nenhum país que vai... Você, qualquer tipo de alimento, pode ter certeza. Nós vamos levantar cedo, vamos produzir, vamos fazer adaptações, o que não for possível, a ciência vai resolver, a Embrapa, que se une às universidades, as nossas empresas estaduais de pesquisa, vão trazer respostas tecnológicas, de adaptações climáticas, a convivência com pragas e doenças, a nossa agricultura
ela mostrou resiliente, resistente e extremamente competente. E uma coisa muito importante para nós, quem preserva meio ambiente, quem preserva solo e água nesse país é o setor do agro. Isso é o sagrado para nós. O nosso solo, a nossa floresta e as nossas águas é a minha base de setor produtivo. Então, em algum momento, tentam fazer esse discurso para desassociar, né, para criar esse antagonismo. É só uma mente atrasada, igual da Marina Silva, que não separa, acho que não separa um cachorro de um carneiro, que fica fazendo esse debate do contraditório. Na verdade, nós somos um só país, somos um setor produtivo e, claro, a nossa agricultura pautada em ciência, tecnologia e inovação. E muita responsabilidade é a que mais alimenta o mundo tem que respeitar o Brasil mesmo. E a nossa defesa é para que o Brasil se apresente assim, o Brasil assume essa responsabilidade. Perfeito. Os americanos são lá uma potência em defesa, o Oriente Médio não é no petróleo, o Brasil é a potência do agro, o mundo vai nos respeitar, porque o mundo vai precisar do nosso alimento. Muito bem, ouvimos aqui o deputado Evair de Mello, novo presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, participou com a gente hoje aqui do Bradock. Muito obrigado, viu, deputado, pela presença. Eu tenho um furo, né? Eu tenho um furo aqui, ó. Acabou de abrir a ordem do dia, o que entrou na pauta agora, o presidente Lira está aqui, colocou na pauta que taxação da Shein. Entra agora o Lira na mesa e trouxe a taxação da Shein para a pauta. Acho que precisamos fazer essa continuidade por aí, mas só para trazer esse furo aqui no final da nossa... Eu fui comunicado aqui pelo gabinete, que agora eu vou para o plenário, que nós temos mais uma da luta, e pode ter certeza, vai ser outra, se pautar, se abrir o painel, vai ser mais uma derrota para botar na conta do governo na noite de hoje.